Atos, capítulo de número 19. Irei, meus irmãos, dar continuidade às exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos estudado semanalmente, toda quinta-feira aqui, esse belíssimo registro feito pelo evangelista Lucas, onde nós temos aprendido a palavra de Deus. Temos também aprendido da parte do Senhor sobre a igreja primitiva e principalmente a revelação toda de Deus, todo o conselho de Deus revelado aqui no livro de Atos. Atos, capítulo de número 19. Todos encontraram? Mesmo assentados, mas com os olhos fitos aí no texto, com toda reverência, veja o que diz a palavra do Senhor. Atos 19, do 1 ao 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra, te pedimos nesse momento a instrução do Senhor. Abre o nosso entendimento para compreendermos o nosso coração, para também sermos alimentados pela Tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa relação com Deus é definida por uma palavra-chave, essa palavra chamada aliança. Nossa relação com Deus, ela é bem definida por esta palavra chamada aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. Essa aliança que foi administrada no Antigo Testamento de várias formas. E esta nova aliança que é administrada no Novo Testamento de um modo diferente. O texto que nós acabamos de ler fala sobre alguns aspectos desta aliança. Esta aliança aqui apresentada pela conversa que o apóstolo Paulo tem com esses 12 discípulos na cidade de Éfeso. Importante nós compreendermos, irmãos, que Lucas aqui, o autor desse texto, escrevendo para Teófilo, está apresentando não somente as marcas, a identidade da igreja primitiva no primeiro século, sobretudo apresentando essa nova aliança, essa igreja que está inserida em uma nova aliança com Cristo. Como, portanto, o povo de Deus vive nessa nova aliança, fazendo assim o contraste com o povo de Deus vivendo na antiga aliança, no Antigo Testamento. E então, Lucas está registrando já, desde o versículo 24 do capítulo 18, os acontecimentos na cidade de Éfeso. Paulo já está aqui, irmãos, no texto que lemos, no capítulo 19, na sua terceira viagem missionária. Lembra que ele retornou para Antioquia da Síria, e de Antioquia da Síria, então, ele vai para a sua terceira viagem missionária, consolidando as igrejas já plantadas, e então indo para Éfeso. E é justamente nessa cidade onde ele anteriormente deixa Áquila e Priscila, e é justamente nessa cidade que Apolo prega a palavra de Deus. Ele é também
instruído por esse casal, por Áquila e Priscila, e recebe da igreja de Éfeso, ali a igreja que está sendo plantada, cartas de recomendações para ele ir para a cidade de Corinto, pregar o evangelho em Corinto, consolidando a igreja de Corinto, que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Nesse meio tempo, então, Paulo chega em Éfeso, Apolo já está em Corinto, e lá em Éfeso, Paulo começa a pregar o evangelho, discipular os novos convertidos e pregar a palavra de Deus para aqueles que ainda não ouviam falar de Jesus. E é justamente nesse contexto, então, que Lucas registra esse episódio de Paulo em Éfeso. Éfeso, como nós já sabemos, é uma cidade bastante importante para aquele momento, para aquele contexto. Nós estamos aqui expondo, nos domingos à noite, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e a cidade de Éfeso era uma cidade muito pertinente para aquele tempo. Era a capital da Ásia Menor, era uma cidade que tinha provavelmente em torno de 400 mil habitantes, digamos assim, era uma Caruaru, né, da Ásia, era uma cidade que havia um comércio gigantesco e um comércio voltado para o culto pagão, para o culto aos ídolos, aos demônios. E então a gente vê ali naquela cidade o apóstolo Paulo pregando a palavra, anteriormente Apolo pregando a palavra, e também Áquila e Priscila pregando a palavra de Deus. De acordo com alguns historiadores, de fato, de acordo com a palavra de Lucas e dedução de acordo com as verdades apresentadas por Lucas, a igreja de Éfeso nasce ali na casa de Áquila e Priscila. Nós percebemos também, meus irmãos, que esse texto que lemos trata não somente do episódio de Paulo em Éfeso, mas também do diálogo que Paulo tem com alguns homens ali, algumas pessoas ali na cidade. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. No versículo 7, vai dizer que eram 12 homens. Eram ao todo uns 12 homens. Versículo 2, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo começa a dialogar com esses irmãos, com essas pessoas que estavam ali, né, ouvindo a palavra de Paulo. E Paulo, portanto, faz algumas perguntas. Vocês receberam o Espírito Santo? E aí eles falam: a gente nem sabia que existia o Espírito Santo, ou melhor dizendo, que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É o que eles falam no versículo 2. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então perguntou Paulo: em que fostes batizados? Aí eles responderam: no batismo de João. E aí Paulo diz, né, olha, João batizou para o arrependimento, mas sem o batismo de Jesus. Então Paulo aqui vai dialogar com esses homens, e esse diálogo apresenta, irmãos, alguns aspectos da nova aliança. E é sobre esses aspectos da nova aliança que eu gostaria de tratar, irmãos, nessa noite, para a nossa instrução. O primeiro aspecto da nova aliança apresentado aqui no texto é o aspecto interno. Porque o apóstolo Paulo faz uma pergunta no versículo 2, dizendo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está explicando acerca desse aspecto interno da ação do Espírito Santo, de que nós e todos aqueles que estão em Cristo estão debaixo da dispensação desse novo tempo, conduzido pelo derramamento do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo de número 2. Tanto é que, embora Apolo estivesse ali em Éfeso e Áquila e Priscila também estivessem ali em Éfeso, no entanto, o texto diz que eles estavam ali e chegando ali alguns discípulos, eles então escutam da parte de Paulo, tratando sobre essa
ação do Espírito de modo invisível, de modo interno, nesta nova aliança, né, inaugurada em Cristo e consumada no clímax do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. Eles não tinham ouvido acerca desse derramamento, acerca dessa aliança que tem esse clímax do derramamento do Espírito Santo. Eles não tinham ciência de que estavam vivendo nesse tempo onde todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Se crê é por causa do Espírito. Se enxerga as coisas espirituais é porque o Espírito Santo abriu os olhos. Até mesmo Paulo vai dizer ao Corinto, aquele que conhece as coisas de Deus, conhece porque o Espírito Santo lhe deu entendimento. Antigamente, o Espírito Santo habitava plenamente em reis, profetas e sacerdotes na antiga aliança, mas agora na nova aliança, todo aquele que entra nessa aliança, que faz parte dessa aliança, recebe o Espírito Santo. Então veja o que diz o versículo 5. Eles, tendo ouvido, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, o apóstolo Paulo então impõe as mãos sobre eles, e eles então recebem o Espírito Santo, e eles passam a falar em outras línguas e também profetizavam. Isso aqui, irmãos, era uma extensão do que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Jerusalém. Por que é uma extensão? Porque a promessa, ela é aplicada a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vamos perceber algumas extensões do derramamento do Espírito Santo como sinal do cumprimento dessa promessa. Acontece o derramamento pleno do Espírito Santo em Jerusalém, acontece também o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, nas regiões, né, de Judeia e Samaria. Acontece também o derramamento do Espírito Santo aqui no livro, né, de Atos capítulo 19, como cumprimento também dessa ação do Espírito Santo entre os gentios. Ou seja, é uma extensão daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que está acontecendo aqui, portanto, é essa extensão do cumprimento da promessa de Cristo como evidência de que os gentios, de que aqueles habitantes ali em Éfeso, ao crerem no Evangelho, também receberiam a presença do Espírito Santo. E falavam em línguas, como também profetizavam, assim apresentando essa evidência do que aconteceu lá em Atos capítulo de número 2. Nós estamos, portanto, aqui de um texto que trata de um cumprimento, ou seja, é uma extensão que acontece de Atos 2 como cumprimento da promessa de Cristo, não somente para Jerusalém, Judeia, Samaria, mas também até aos confins da terra. Você não vai perceber essas repetições, nos mesmos lugares, mas você vai perceber esse cumprimento sendo cumprido, essa promessa sendo cumprida, como evidência, portanto, da concretização do derramado Espírito entre o povo de Deus. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando que nesta nova aliança em Cristo, Deus está no meio do seu povo através do seu Espírito. Esse é um ponto-chave, é um ponto importante. Que na antiga aliança o Espírito Santo estava apenas em líderes, mas agora o Espírito Santo está em todo o povo. Todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Tem a manifestação, a evidência do seu Espírito. Em outras palavras, irmãos, é aquilo que os reformadores, sempre anunciavam, o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós somos sacerdotes nesse reino, temos o Espírito Santo em nós. Temos, portanto, essa habilidade, essa capacitação, essa formação do Espírito Santo em Deus, em nós, nos capacitando para servi-lo neste reino que já foi inaugurado em Cristo. É uma evidência desse aspecto interno da aliança em Cristo. Nós temos internamente a presença de Deus, o Espírito Santo em nós.
Nós temos no nosso coração, irmãos, o Espírito Santo. Ele habita em nós. Paulo está explicando, vocês não ouviram acerca do Espírito, vocês não receberam do Espírito Santo, então como cumprimento da promessa de Deus, vocês vão receber o Espírito Santo. Meus irmãos, um segundo aspecto é o aspecto externo desta aliança, aqui revelada por Paulo, nas palavras de Lucas, em Atos 19. O aspecto externo está aí registrado no versículo de número 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Vamos ler todos juntos o verso 4? Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, versículo 5, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Paulo pergunta: em quem vocês foram batizados? Em nome de quem vocês foram batizados? Eles respondem: nós fomos batizados em nome de João. Nós recebemos o batismo de João. E aí Paulo explica: o batismo de João é o batismo de arrependimento, que apontava para o Cristo, o Messias. Ele veio para abrir o caminho. No entanto, veio o Messias, Jesus. Chegou o Cristo, Jesus. Ele realizou a sua obra e estabeleceu, então, um novo sinal da aliança: o seu batismo. Qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? É que o batismo de João ainda era um aspecto da antiga aliança, da antiga administração. Porque João era profeta da antiga aliança, último profeta. O batismo de João não foi dito como sinal e selo de uma nova aliança, apenas abrindo o caminho para o Cristo que viria, um batismo de arrependimento. O batismo de João não foi dito pelos apóstolos como um sinal de um pacto que substituía a circuncisão. Não, diferentemente do batismo de Jesus Cristo. Então, Paulo responde para aqueles homens afirmando ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus, que então eles deveriam se submeter ao batismo de Jesus. E diz o texto que eles, ouvindo, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, recebendo assim este selo, este sinal da nova aliança, dessa administração da nova aliança. O que isso significa para nós, irmãos? É que nós fazemos parte de uma aliança em Cristo que existe um selo visível. E esse selo visível se chama batismo. Aqueles, pois, que creem no Senhor Jesus e permanecem em vida, seguindo a Cristo, precisam então obedecer às ordenanças de Cristo. E uma dessas ordenanças é justamente o batismo. Aqueles que internamente foram mudados pelo Espírito, tratados pelo Espírito, receberam a fé do Espírito, creram em Deus por causa do Espírito, que agora habita neles, estes agora vão receber esse aspecto externo, esse sinal externo e visível, que é o batismo do Senhor Jesus. Onde então aqueles que creem são batizados visivelmente, publicamente, mostrando assim para o mundo e para todos que fazem parte desta nova aliança no Senhor Jesus. O batismo, portanto, não é criação de igreja. O batismo é criação do Senhor Jesus. Batismo não foi criado pelo pastor. O batismo foi criado por Cristo. Ser batizado não é uma questão simplesmente de fazer parte da igreja, mas ser batizado é uma questão de fazer parte da aliança com Cristo. É um sinal e um selo visível dessa aliança. O batismo
Não é como muitos aí pensam equivocadamente, vai ser batizado para participar da igreja e o pastor mandar. Não. O batismo, sim, vai fazer parte da igreja, vai ser instruído pela palavra de Deus, vai se submeter ao pastor, sim, enquanto o pastor permanecer fiel às sagradas escrituras, conforme nós cremos. Sobretudo, o batismo é uma aliança que você tem com Deus, em Cristo. É um selo visível de que você pertence a Cristo Jesus. É um compromisso seu com você. Algumas pessoas dizem assim: eita, eu não vou me batizar agora, porque o batismo é algo sério e tem que ter um compromisso. E eu não quero esse compromisso agora para mim. Mas eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus. Aí sabe o que eu digo? Não crê não. Crê não. Você tem fé não. Como é que eu tenho fé em Jesus, mas não tenho fé no ensino de Jesus? Como é que eu creio nele, mas não sigo o que ele fala? Entende? Talvez você creia que ele existe. Talvez você creia que ele é verdadeiro. E talvez você creia que o ensinamento dele é correto. Mas você não crê ainda como seu Senhor. Porque se for como seu Senhor, você vai se submeter às ordenanças dele. Então, quando alguém diz assim: eita, não vamos batizar agora não, porque é um compromisso, mas eu creio em Jesus. Não crê não. Você crê que como ele existe, mas não crê ainda como seu Senhor. Porque se você crê como seu Senhor, então ele vai orientar como Senhor todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Então, não é apenas uma questão do batismo, mas em tudo. Ele vai dizer como você deve viver no seu lar, como você deve viver no trabalho, como você deve viver na igreja. Ele vai dizer várias coisas, inclusive aos novos convertidos. Ele vai dizer também: vocês devem, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da vida de vocês e serem batizados. Isso é um sinal e selo da aliança. É o que o Senhor Jesus falou. Irmãos, estamos, portanto, diante aqui de dois aspectos. Primeiro aspecto, um aspecto interno. E o segundo aspecto, um aspecto externo. O aspecto interno é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. O aspecto externo é o batismo de Jesus, não o de João, mas o batismo de Jesus, onde todo povo vê o derramamento das águas sobre aquele que crê no Senhor Jesus. Algumas considerações ainda que sobre o aspecto interno é algo invisível. É o Espírito Santo habitando em nós, tratando em nosso coração, fazendo morada em nossa vida, nos orientando, nos instruindo. Entretanto, esse aspecto invisível, ele tem também consequências visíveis. Porque o texto diz no versículo de número 6 que eles foram então batizados com o Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Esse aspecto visível, essa consequência visível desse aspecto interno, que é o falar em línguas e profetizavam, expressam aqui, irmãos, o princípio de que nós devemos louvar a Deus. Veja, se em nós habita o Espírito Santo, internamente, então essa ação interna, ela vai nos conduzir a termos manifestações de louvor e de glorificação ao nosso Deus. Eu não estou aqui entrando na questão das línguas e das profecias, nós já estudamos muito sobre isso, mas o princípio nós vamos glorificar ao Senhor, nós vamos exaltar o nome de Deus. Diz que eles profetizavam, em algumas traduções diz que eles glorificavam, adoravam. Então, o ponto se você tem o Espírito Santo, você vai viver para a glória de Deus. Você vai manifestar essas evidências do Espírito vivendo para a glória de Deus. No segundo aspecto, que é o aspecto externo, que é o batismo visível, esse aspecto externo, ele também desemboca em obediência, em prática. Porque, veja, aquele que se submete ao batismo, se submete porque está obedecendo a Cristo, de ser batizado. Esse batismo, portanto, aponta para uma prática, uma conduta que você deve ter diante de Deus. Você deve obedecer a Deus o tempo todo. Você deve obedecer a Deus em todo lugar.
você deve obedecer a Deus, porque Ele é o seu Senhor. Você faz parte de uma aliança, você se submete a Ele, Ele agora vai conduzir a sua vida. Tanto esse aspecto interno como esse aspecto externo são aqui, irmãos, tratados pelo apóstolo Paulo como aspectos da nova aliança no Senhor Jesus. Amém. Vamos orar?